O jovem zagueiro Everton, que também foi lá fazer a revisão, ganhou oportunidade. Esses Everton são muito bons. Ganhou oportunidade após a saída do Manuel. Curioso que depois da notícia da saída do Manuel, não falou-se mais em Manuel. O defensor comentou o momento na carreira, não era um jogador citado para substituir nem o Manuel, nem zagueiro nenhum, nem o Ramon. Ninguém falava do Everton. E agora só falam do Everton com uma grande contribuição de Vinícius Gris, que deve ter um percentual no passe dele. Veja aí. Igual o que os professores lá da base sempre falavam, né? Jogador de futebol é tudo muito rápido. Um dia você pode estar em cima, outro dia você pode estar embaixo. Igual o que aconteceu comigo, há 2 meses atrás eu estava no Sub-18, tinha acabado de subir para o Sub-20. E agora eu estou aí estreando no profissional, já fiz 3 jogos como titular e mais ainda... Feliz demais, cara. Só tenho a agradecer a Deus mesmo. Eu, como pelo olho do menino e o seu verme que ele tem, já adianto pra você, tá? É bola. Sabe por quê? Não é só chutão. Não é só chutão. Você chamou atenção pra isso. Eu reconheço os seus acertos. São poucos, mas eu reconheço. Você falou, Everton, pode errar, mas é um zagueiro que tem passes sempre... Não toca pra colega de lado, não. Tem um passe sempre pra frente. Passes verticais. Pois não, fala mais sobre o Everton. Vamos mostrar os números, Zé? Hein? Vamos mostrar os números? Eu acho necessário, sabe por quê? Que só você chamou atenção para isso. Ô Everton, a gente separou aí os números, a gente falou um pouco a respeito disso e vamos mostrar nos números, né, na prática, como o Everton é um zagueiro que tem aí por característica mesmo arriscar um pouco mais, né? Eu vou pedir para colocar a primeira tela primeiro, a outra tela primeiro, o André, o pessoal lá de cima, que é o mapa de passe, a gente tirou do Footstats, está bem pequeno, mas quem está em casa vai ter uma ideia. Aí a gente consegue ver as interações de cada jogador para quem ele passou a bola mais vezes ao longo do jogo. E aí a gente tirou os dados dos 4 zagueiros envolvidos no confronto. O Eduardo Brock jogou muito poucos minutos, que está na outra tela. Agora pode voltar para a outra tela lá, que a gente vai fazer esse comparativo dos 4 zagueiros, né? Para quem eles deram os passes. E aí a gente começa com o Everton. O volume de passes do Everton foi pequeno. O Cruzeiro ficou pouco com a bola, principalmente no seu campo defensivo. Mas aí a gente vai conseguir ver pela proporção, né? O Everton acertou 15 passes no jogo. Desses 15, 60% ou 9 passes foram para os meias ou para os atacantes. E 40% dos passes, que foram 6, foram para os defensores. Ou seja, dos 15 passes que o Everton deu, apenas 6 para os companheiros dele de defesa. Ramon, Cáceres, Matheus Pereira ou Fábio. Um volume muito pequeno, apesar de, repito, a gente precisa levar em conta que ele tentou poucos passes no jogo, foram 15 passes só. Mas aí a gente tem um comparativo com os outros zagueiros que também estiveram em campo, né? O Ramon, por exemplo, 22 passes no jogo, mas 41% só para os meias ou atacantes. 59% deles para os defensores, para os companheiros da defesa. Ou seja, ele tentou 19% a menos avançar no campo com a bola, né? Tentar fazer um passe que quebra a linha, que acha um companheiro sozinho. E aí a gente vai ver os passes também do Atlético, e aí tem 2 pontos que a gente precisa levar em conta nos passes do Atlético aí. O Alonso, por exemplo, ele tentou 95 passes no jogo, um número muito alto, 95 passes certos, na verdade, ele teve no jogo. 44% desses passes para os meias ou para os atacantes e 56% desses passes, 53%, para os defensores. Já o Igor Rabelo teve 62 passes certos no jogo, 48% para os meias ou para os atacantes e 52% para os defensores. E aí, 2 números que são importantes, 2 dados, né, para a gente ter em conta quando a gente vai falar dos passes dos zagueiros do Atlético. O primeiro deles, o Rabelo foi o que teve o número mais alto ali, à exceção do Ramon, de passes para meias ou atacantes, 48%, mas a segunda maior interação do Rabelo foi com o Tietê, que jogou boa parte do segundo tempo como lateral direito. Então ele não era um meia durante boa parte do jogo, foi um lateral. Então esse número já diminuiria um pouquinho. E no Atlético, pelo modo como se dá a saída de bola, né? O Atlético, quando ele vai sair a bola, os 2 zagueiros abrem e um volante entra entre eles. Então, muitas vezes, os passes dos zagueiros para os meio-campistas, né, para o Alan ou para o Tietê, não são passes que fazem o time avançar no campo. Não são passes que fazem o time andar no campo de jogo. Mas, enfim, dados interessantes a respeito do Everton. O mais jovem entre os 4 zagueiros, o que estava jogando um primeiro clássico na carreira, que foi titular, virou titular na véspera do jogo, mas que ainda assim teve coragem para
tentar fazer o time progredir. Ô, CJ, com base nos números que o Gris trouxe, números interessantes, o percentual do Everton é realmente muito alto. Um cara que faz a virada, né? Faz essa transição, quer dizer, ainda está num processo, mas num clássico, atuando bem, dignamente, jogador jovem, que nem era comentado, nem era falado. Aí o cara inicia o processo de transição da forma que o Everton iniciou. CJ, dá para ter um otimismo maior do que com outras peças que vieram da base, né, CJ? É muito legal esses números aí que o Gris trouxe, e eles poderiam ser maiores caso ele permanecesse até o final, né? É que nós temos que lembrar aqui que ele foi substituído. Esses aí, por exemplo, que o Gris trouxe, a comparação de Ramon, Rabelo e Alonso, eles ficaram até o final do jogo, ou seja, esse número poderia ser aumentado. Ô Everton, é claro também que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise, assim como a gente não enterra a carreira de um jogador por uma partida ou por poucas partidas, principalmente quando ele vem da base, que a paciência aqui em Minas Gerais é desse tamanhozinho, e aí a gente já começa, não presta, não serve, nós não podemos colocar no altar, já está pronto, já é um craque, já é o titular absoluto. O que é bom é que ele tem uma característica que o Manuel fazia, isso é bom. Sai o Manuel, entra um jogador que pelo menos pensa vertical e passes mais de média e longa distância.